Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Business Drops, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business. E aqui você já sabe, toda semana a gente comenta tanto sobre questões técnicas a respeito do mundo dos negócios, mas também sobre notícias, sobre acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast é um oferecimento do nosso site, o talktobusiness.com.br, onde ali eu compartilho semanalmente algumas ideias, alguns insights. Então convido sempre a vocês que visitem lá o nosso site. Ele também está disponível em brunogarcia.com.br e conheçam um pouquinho do conteúdo que a gente produz por lá. E mais uma vez, hoje, nós temos perguntas de ouvintes para responder. Dessa vez é a Caroline Santos, que ela é estudante do curso de marketing, e ela manda a seguinte pergunta: Bruno, como eu posso tornar uma campanha de marketing mais relevante e, de certa maneira, inesquecível para os meus consumidores? Pergunta difícil, hein, Caroline? Pergunta complicada. Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue responder a isso. Bom, para início de conversa, né, Caroline, eu acho que tornar uma campanha relevante e tornar uma campanha inesquecível são coisas diferentes. Uma é mais uma possibilidade mais realista, a outra tá mais no campo do sonho, da utopia. Pelo menos pelo contexto que a gente tem hoje no mercado. E quando você fala de campanha, eu tô entendendo que você tá falando sobre campanhas de comunicação. Então, os esforços de comunicação de marketing que eu faço, como eu posso trabalhá-los para que eles sejam, de fato, mais relevantes para o meu consumidor. Vamos separar relevante uma coisa, ser inesquecível é outra. Por que eu falo que ser inesquecível está no campo da utopia? Primeiro que a gente vive num mundo, num contexto geral em que os consumidores são muito assediados por mensagens, por todo tipo de comunicação. Não só comunicação de marketing, mas comunicação de toda a natureza. Nós somos uma geração possivelmente hiperestimulada. Agora mesmo eu tô com 3 telas aqui. Eu tenho notebook, tenho tablet e tenho a tela do computador que está fazendo essa gravação. Nós recebemos informação o tempo todo. Isso sem falar do meu smartphone, que está quietinho aqui do lado. Nós somos muito assediados, temos acesso a muito conteúdo e, obviamente, isso cria uma pulverização de conteúdo, uma pulverização da atenção por tabela, ou seja, eu tenho, de maneira geral, um ser humano muito mais distraído. Nós temos muita coisa para nos entreter, nós temos muita coisa para chamar a nossa atenção. Bem diferente se a gente for comparar com o que é chamada a era de ouro lá da publicidade. Então, se eu pegar anos 60 até uma parte dos anos 70, onde essa atenção estava muito mais concentrada em poucos canais que atingiam muita gente. Hoje eu tenho o efeito inverso, eu tenho milhares, milhões de canais que atingem todo mundo, e aí eu vou trabalhar muito mais com o conceito de nano-audiências ou de microsegmentações para que aquela minha comunicação faça sentido. O que eu quero dizer é que é muito mais improvável que você consiga atingir um contingente massivo de pessoas hoje. E o que eu quero dizer com isso? Na verdade, a atenção das pessoas está pulverizada, o próprio público, Caroline, está pulverizado em diversas mídias diferentes. Veja para o nosso próprio comportamento, a gente assiste TV com o celular na mão, a gente está assistindo um filme, mas está tweetando, está comentando, está conversando com alguém, a nossa atenção de fato está dispersa. Uma outra questão é a própria saturação da mensagem publicitária, que a gente tem mais do mesmo. E várias pesquisas mostram que a credibilidade, o nível de atenção e de interesse, de importância que se dá à mensagem publicitária, ela vem caindo nas últimas décadas. Justamente porque o consumidor, de certa maneira, evolui, ele de certa maneira vai aprendendo com seus próprios tropeços e ele vai vendo que muito daquilo que é dito ali nas ações de comunicação de marketing não se reflete necessariamente na prática. A publicidade tradicional, ela carece ainda de uma dose grande de autenticidade, justamente para fugir daquele discurso padrão, fugir daquele discurso que está desgastado, que está comoditizado, e aí ele não chama atenção, não gera, não desperta nenhum interesse por parte
do nosso consumidor. Então vejam bem os fatores que eu estou colocando aqui para você. Por um lado, atenção dispersa, um grande volume de conteúdo para todo lado. Se você entra numa loja é muito conteúdo, se você está na internet é muito conteúdo. Somos consumidores hiperestimulados em nível de mensagem, por isso prestamos cada vez menos atenção, porque chega uma hora em que o cérebro não consegue mais processar nada, simplesmente é como se a gente desligasse o cérebro e entrasse no piloto automático. E é assim que a gente tem agido já há alguns bons anos, justamente por conta desse contexto de hiperestímulo. Por outro lado, a publicidade, ela, em seu discurso padrão, ela também se desgastou. A publicidade superlativa, a publicidade dos exageros, a publicidade que unicamente luta para chamar a atenção, é justamente essa que está caindo em desgraça. Porque é justamente o que ela não consegue. Quanto mais ela grita, mais o consumidor a evita, mais o consumidor bloqueia, mais o consumidor pula o anúncio. E nós estamos nessa era, né? Na era de pular o anúncio, de não querer ver mais a publicidade. De maneira que a publicidade nos anos 80, quando eu era moleque, ela era parte do entretenimento, ela era parte da atração. As pessoas esperavam o break comercial para ver aquela publicidade engraçada, para ver aquela publicidade inovadora. Possivelmente, naquela época, num contexto em que a mídia de massa dominava, você conseguiria fazer campanhas inesquecíveis. E não é uma questão de qualidade técnica, tá, Caroline? Não tem nada a ver com a técnica, tem a ver com o contexto. Eu tenho hoje ainda campanhas primorosas, só que elas estão num contexto onde a atenção está muito diluída, o mundo está fluido. E aí eu não consigo nem de longe ter o mesmo tipo de impacto, o mesmo tipo de efeito que eu teria lá atrás, nos anos 80, ou ainda mais atrás, nos anos 60, na famosa Golden Age da publicidade de massa. Eu não consigo replicar esse efeito hoje, não consigo mesmo. Por outro lado, para eu ter, aí sim, saindo da utopia, saindo da questão da, eu quero ser inesquecível. Não, esquece, deixa isso pra lá, porque você vai ser esquecido. Você é só mais um. No entanto, você pode construir campanhas que sejam absolutamente relevantes. E aí, nesse sentido, vale o quê? Vale conhecer de fato e contextualizar com o meu consumidor. O que é relevante para o meu consumidor é aquilo que gera nele algum impacto ou uma interseção com algo emocional. Então eu consigo me conectar com esse consumidor. Por isso as marcas investem tanto hoje em conhecer a fundo o seu público-alvo e tentar construir narrativas que tenham uma interseção muito clara com a narrativa desse consumidor. Quando eu consigo fazer isso, com certeza eu consigo gerar relevância. Também é uma dificuldade de planejamento de mídia para gerar essa relevância. Se eu estou falando que o meu consumidor está super disperso, que ele é multiplataforma, que ele está acessando vários conteúdos ao mesmo tempo, obviamente é muito mais complicado para um planejador de mídia, para um planner, identificar e traçar a estratégia mais assertiva para fazer com que esse conteúdo relevante chegue no consumidor na hora correta. Porque tem isso também, tem uma questão de timing. A relevância tem a ver com contexto, então obviamente tem a ver com timing. Eu preciso chegar para o meu consumidor no contexto correto. Normalmente, o erro nesse tipo de abordagem faz com que você chegue com uma comunicação de marketing super bacana, super relevante, porém ela no contexto ou no timing inadequado, ela não gera absolutamente nada. Você gastou seu dinheiro e passou absolutamente despercebido. E esse possivelmente é o grande dilema atual do esforço publicitário, que é conseguir casar essas três coisas. Eu gero interconexão emocional com o meu consumidor, eu chego no contexto correto e no timing correto. Eu consigo fazer com que esse camarada preste atenção, não se preocupe que ele vai te esquecer de qualquer maneira, mas você se tornou relevante e daí você começa uma linha de diálogo e uma linha de relacionamento. Todas as estratégias de inbound, de construção de conteúdo, branded content, tem todas bebido na mesma fonte. Olha, não adianta eu gritar para o meu consumidor ou tentar chamar a atenção a todo custo. O que eu preciso de fato, o que eu preciso verdadeiramente é construir conexão. Construir conexão de verdade. E essa conexão passa por uma nova perspectiva
que é a empresa adotar um tom mais relacional e menos transacional, que tem sido a tônica até então de boa parte do mundo empresarial, muito orientado a vendas e ainda pouco orientado a marketing. Quando eu torno a minha orientação mais a marketing, eu automaticamente estou trabalhando mais o aspecto relacional e não somente o aspecto transacional. E aí pode estar a chave de muitos dos questionamentos que a gente tem hoje, principalmente quando se fala de comunicação de marketing. Caroline, eu espero ter respondido a sua pergunta. Que uma coisa fique claro aqui: não queira ser inesquecível porque as pessoas vão esquecer. Queira ser relevante porque as pessoas vão manter esse relacionamento e vão manter essa linha de diálogo aberta com você. E isso tem se mostrado muito mais efetivo nas estratégias de construção de marca e de construção de valor do que a estratégia de: olha, eu preciso que olhem para mim e me vejam aqui a todo custo. Isso é absolutamente o tipo de publicidade que está acabando, que está ainda naquela linha antiga, que está lutando para sobreviver, mas que daqui a pouco não vai ter jeito, vai se transformar por completo. Muito bem, senhores, esse foi o Business Drops de hoje. Você já sabe, eu sou Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais, Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_Talk2Business no Instagram. Podem me adicionar, mandar perguntas, mandar o feedback, é sempre muito legal ouvir a opinião da galera. Não deixem também de assinar o feed do nosso podcast. Você nos encontra nas principais casas do ramo. Então, se você é usuário Apple, no aplicativo de podcast do iPhone tem lá, busca lá Talk2Biz. Se você é usuário Android, vai em Google Podcasts, busca lá Talk2Biz. Agora, se você está acostumado a ouvir tua música no Spotify ou no Deezer, também estamos por lá. Se você usa agregadores de podcast e o Anchor, também lá você nos encontra. Ou diretamente do nosso site talk2business.com.br ou brunogarcia.com.br. É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no Business Drops da semana que vem. Um abraço a todos.